Olá, a nossa aula de história hoje fala ainda, continuando nosso conteúdo, sobre a formação dos povos. E hoje nós estudaremos da página 34 à página 35. Registros de memória, no caso a escrita, porque antes nós tínhamos falado sobre hábitos e culturas e registro de memória cultural ou cultura material, certo? Então hoje nós iremos falar sobre a escrita. Vejamos então. A escrita representa o resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação e entre os povos antigos tinha uma importante função na vida religiosa e econômica. No caso aqui, nós podemos destacar os rituais e também a coleta de impostos, né, que era preciso serem registrados. Então, como nós vemos na aula anterior sobre os registros de memória, no caso cultura material, nós destacamos esse vaso aí, né, que está muito voltado para a cultura grega. E hoje nós falaremos sobre a escrita. Nós temos aí embaixo uma imagem egípcia, certo? Que representa a sua escrita da época. As principais formas de escritas, né, conhecidas foram desenvolvidas há cerca de 5.500 anos atrás. Temos registro dessas histórias. E o início do uso da escrita ficou destacado, porque antes da escrita o período era chamado pré-história. A partir do momento que passaram a usar a escrita, o período começou a ser chamado história. Por quê? Porque antes disso não havia como se ter uma história antes da escrita, certo? E aqui nós temos o exemplo, né, da pré-história. Os quadros pintados nas paredes das cavernas, e já a partir do momento que foi desenvolvido a escrita, nós temos aí algumas letras, né, do alfabeto fenício, do alfabeto grego clássico, do alfabeto grego atual, e também nós temos algumas letras do alfabeto latino, certo? A partir do momento em que inventaram a escrita foi desenvolvida, certo? É tido ela como um grande separador, certo? Entre a história e a pré-história. Por isso que todo o período que ocorreu antes da escrita é chamado de pré-história. Certo? E o que ocorreu até hoje, o que ocorre até hoje, depois da escrita, nós chamamos de história. Então, os povos antigos, eles tinham diferentes sistemas de escrita, certo? Vejamos aqui o primeiro. O primeiro é o cuneiforme, né, que foi desenvolvido pelos sumérios. Essa forma de escrita, ela era usada, né, era feita uma escrita na argila, certo? Então, por isso levou esse nome, certo? Feita sobre a argila com um objeto pontiagudo chamado de cunha, de onde vem a palavra cuneiforme, em forma de cunha, que significa. Outro sistema de escrita desenvolvido foi o sistema dos egípcios, que era bastante usado, certo? Justamente para a questão da religião, quem que lançava mão, né, desse sistema, que destaca-se os escribas
e os sacerdotes, certo? E esse sistema de escrita era bastante usado em templos e em túmulos. É o hieroglifo, certo? Hieroglifos, certo? Então aí tem, ó, hiero significa sagrado e glifo significa símbolo. Então, hieroglifo significa símbolos sagrados. Então, nós podemos observar aí alguns, né, dessas imagens, alguns textos. Então, vejamos aí, ó, tem símbolos, né, que significa aí a letra K. Tem, para cada letra que nós conhecemos hoje, havia um símbolo indicado na época. Outro sistema de escrita usado também, certo? Não há muito tempo, mas já faz bastante tempo, era o pictográfica, que foi usada pelos maias, que era um povo, como sabemos um pouco, um povo que viveu aqui na América, certo? Na América no século 3 a 10. E esse povo ele tinha essa forma de escrita, né, que é o pictográfica. Picton significa figura e glifo, símbolo, ou seja, a escrita dos maias se baseava em figuras de símbolos. E aí ao lado nós temos o calendário maia, que ficou bastante conhecido, certo? No mundo todo, porque esse calendário ele foi inspiração para um grande filme, né? Que é O Fim do Mundo em 2012, se não me falha, esse é o nome do filme, baseado numa interpretação desse calendário, se não me falha, foi isso mesmo, filme 2002, Fim do Mundo, era isso. Então, os maias tinham seu sistema de escrita e esse sistema de escrita era chamado de pictográfica, certo? Continuando aqui, destaca-se também um sistema de escrita usado, né, usado pelos fenícios. Como nós estudamos anteriormente, os fenícios foi um povo, né, que se destacou, um povo que se destacou na questão do conhecimento, um povo que se destacou na questão da cultura, na produção de embarcações. É um povo que espalhou sua cultura e os seus conhecimentos pelo mundo. Então, o alfabeto usado pelos fenícios, o alfabeto era composto por 22 letras, que podia ser, né, que podia se unir para formar palavras. Então, os fenícios usavam essas 22 letras e assim formava ali a palavra que ele quisesse. Então, aí, na imagem abaixo, nós temos, né, as letras maiores, os símbolos maiores. Aí representa o alfabeto fenício. E mais abaixo é o que essa palavra representa para nós, né? Essa letra, esse símbolo. Né? Ó, o alfabeto fenício serviu de base para o alfabeto grego, que por sua vez deu origem ao alfabeto que utilizamos na língua portuguesa. Naquela imagem anterior que eu falei no começo, né, na introdução do nosso tema, lá está o alfabeto fenício, o alfabeto grego antigo, o alfabeto grego atual e também o latim, né, o latim. No caso, nossa linguagem, o português, é de origem latim. Então, essas foram as linguagens, né, as escritas, né, bem dizer, a forma de comunicação que o povo antigo desenvolveram. E nós sabemos que o desenvolvimento de uma estrutura linguística
depende, né, de uma estrutura também, questão de escrita, vai da necessidade. Então, o povo criou, né, aqueles povos criaram aquele sistema de escrita para assim poderem se comunicar e perpetuar também a sua história. Então, nossa atividade hoje, ela se encontra na página 35, vocês vão fazer apenas a 7ª questão. E na página 36, a primeira questão. Façam junto com uma atividade, se puderem, né, a atividade anterior, que foi de sábado, e assim me envie no PV, no privado. E bons estudos. Certo? Bons estudos. Qualquer dúvida, nós estaremos aqui à disposição.